Mais alto que você puder as suas mãos e abra os seus lábios em louvor ao Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, maravilhoso Rei dos Reis. Te bendizemos, Pai. Te amamos, Pai. Te glorificamos, Pai. Porque a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia, exaltamos o Teu nome, Pai. Exaltamos o Teu nome, Pai. Oh, aleluia. A honra, a glória. Cante bem alto. E o poder ao Rei. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Assente-se, por favor, queridos. Estou animado para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu acredito que seremos fortalecidos, alimentados, chacoalhados pelo Espírito nessa noite. Coisas extraordinárias da parte dele se manifestarão neste lugar. Eu posso ouvir um amém por isso? Queridos, hoje eu vim aqui acompanhado, dos meus pais, a minha sogra, vieram lá de Belo Horizonte para nos visitar. Levanta aí rapidinho, para que a igreja possa conhecer vocês. Eles vieram conhecer a igreja, o ministério Verbo da Vida e a cidade de Campina Grande. Eles são lá de Belo Horizonte, assim como eu. Aí eles vieram me visitar e conhecer a igreja. Sejam bem-vindos. Queridos, eu queria compartilhar com vocês um tema que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria que você repetisse após mim. Posso ouvir um amém por isso? Diga assim: uma vida sem desânimo. Mais uma vez. Agora o mais alto que você conseguir. Aleluia, uma vida sem desânimo. Queridos, e para a gente discutir um pouquinho a respeito desse tema, eu gostaria de usar como base para a nossa mensagem nessa noite as palavras do apóstolo Paulo, que foram dirigidas aos irmãos da cidade de Corinto. Então nós vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Quem encontrou pode dizer amém? A Bíblia diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Posso ouvir um amém? Queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, está fazendo uma afirmação para lá de ousada.
Pois quando ele diz, não desanimamos, em outras palavras, ele está dizendo que existe a possibilidade de viver uma vida sem desânimo, mesmo sendo eu e você pessoas dotadas de emoções. E o que o apóstolo quer que eu e você entendamos nessa noite é que mesmo sendo pessoas dotadas de emoções, isso não significa que devemos viver uma vida submissa ou entregue aos nossos sentimentos. Em Deus nós encontramos uma graça, uma capacitação que nos é dada através do seu Espírito, que nos faz ir além daquilo que eu e você poderíamos naturalmente fazer. Então eu e você não precisamos viver uma vida entregue àquilo que sentimos ou vemos, mas podemos nos firmar naquilo que Deus diz em sua palavra. E é interessante que quando ele vai dizer, não desanimemos, em outras palavras, fiquem animados, vivam animados. E quando nós olhamos, queridos, para aquilo que Deus é e olhamos também para aquilo que Ele diz através da sua palavra, isso nos encoraja de fato a viver uma vida animada. Pois quando nós olhamos para aquilo que o mundo diz, para as circunstâncias falam, muitas das vezes nós vamos ver palavras contrárias, dizendo que não há possibilidade, que não tem como isso acontecer, é impossível, não dá. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus diz em sua palavra, Ele fala de uma força que nos capacita e além da nossa capacidade natural, Ele fala de um poder que é capaz de romper com toda e qualquer situação que se instalar no nosso caminho. Ele fala de uma unção que nos habilita e além da nossa própria força natural, nos fazendo experimentar uma manifestação sobrenatural da sua graça em nossas vidas. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem alto por isso? Nós encontramos em Deus, queridos, tudo aquilo que eu e você precisamos para viver uma vida animada, encorajada. Nós não podemos deixar com que os nossos olhos se foquem naquilo que é meramente natural. Porque uma das coisas que eu e você vamos aprender com o apóstolo Paulo, que o segredo para que ele aprendeu para viver uma vida animada, foi o fato de não se apegar aos sentimentos e muito menos aos sentidos. Paulo aprendeu a viver acima daquilo que ele sentia. E esse é o segredo, irmãos, para eu e você vivermos também uma vida animada. Manter os nossos olhos no Senhor e naquilo que Ele diz em sua palavra. Por esta razão, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, queridos, o apóstolo Paulo está apontando para algo que está por vir. Veja, ele está falando, há uma tribulação acontecendo, mas ela é leve e momentânea. E aquilo que está para se manifestar é incomparável com aquilo que está acontecendo agora. Ou seja, aquilo que está para se manifestar é superior às circunstâncias que se levantaram hoje, irmãos. Veja, por mais que haja circunstâncias, adversidades hoje, Paulo está dizendo que em Deus nós já encontramos escape, socorro e livramento. E é superior a tudo isso que eu e você possamos estar enfrentando hoje. Por isso que nós temos motivos para quê? Ficar animados, queridos, alegres, porque encontramos em Deus aquilo que é necessário para superar as nossas limitações como seres humanos. Nós temos uma graça sobrenatural que nos ajuda a não viver de acordo com a nossa carne, mas nos ajuda a viver de acordo com o Espírito, queridos, porque nós somos espirituais, irmãos. O Espírito habita em nós, há uma unção dentro de mim, há uma unção dentro de você. Diga assim, há uma unção dentro de mim. Não só dentro de mim, como também sobre mim. Põe a mão sobre a sua cabeça e repita após mim, há uma unção sobre mim. E essa unção te capacita, irmão. Essa unção te habilita. Essa unção te impulsiona. Essa unção te faz ir além. Essa unção pega junto com você e te dá a graça necessária para que você possa ter êxito em tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Oh, aleluia! Por isso que nós precisamos entender, queridos, que quando Paulo nos diz no versículo 18 o seguinte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Veja, Paulo está dizendo, uma das razões pelas quais pessoas às vezes estão vivendo uma vida desanimada, porque os seus olhos estão em um lugar onde não deveria estar. Se os seus olhos estiverem em limitações, impossibilidades,
impossibilidades e fraqueza, isso vai trazer desânimo. Mas quando os seus olhos estão em Deus, na palavra de Deus, isso te traz encorajamento. Porque você entende que não é na sua força, mas é pelo Espírito. Não é na sua força, mas é pelo Espírito. Não é na sua força, mas é pelo Espírito. Isso te encoraja, isso te anima, isso te faz entender que os seus olhos precisam estar em Deus e em sua palavra. E é interessante que a palavra tentando, que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto especificamente, é a tradução da palavra grega escopeu. E essa palavra grega, ela traz o sentido de olhar com atenção, olhar firmemente, contemplar, fixar os olhos. Então quando ele fala não atentando, é o mesmo que dizer, não fixe os olhos naquilo que limite a sua fé. Não fixe os seus olhos naquilo que possa desencorajar. Não fixe os seus olhos naquilo que possa gerar medo no seu coração. Não fixe os seus olhos naquilo que possa minar as suas forças, a sua energia, roubar a sua alegria. Mas é quando ele vai dizer, atente para aquilo que não se vê, aí ele vai, em outras palavras, fixe os seus olhos naquilo que Deus revela em sua palavra. Fixe os seus olhos naquilo que Deus diz. Fixe os seus olhos naquilo que Deus prometeu. Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé, porque isso vai gerar ânimo em você. Que por mais que as circunstâncias se levantem, quando os seus olhos estão no Senhor, isso te encoraja, irmãos. Isso te fortalece, isso te sustenta. Por isso eu e você precisamos entender, irmãos, que os nossos olhos precisam se manter firmes na palavra de Deus. Porque quanto mais o meu olhar está focado na palavra de Deus, além da minha fé ser desenvolvida, alimentada, o meu coração cheio dessa palavra vai gerar ou vai produzir aquilo que nós chamamos de confissão. E à medida que fazemos confissões de fé com base na palavra, o sobrenatural de Deus se manifesta, irmãos. Às vezes o medo ou desânimo, ele traz consigo uma nota de derrota, onde as pessoas falam, não vou conseguir, não vai ter jeito, eu não sou capaz. E quanto mais a nossa mente é bombardeada com esses pensamentos, e se porventura esses pensamentos descerem para o coração, o próximo passo é sair pela boca. E quando começamos a declarar que não conseguimos, que não podemos, que não somos capazes, que não tem jeito, que nada muda, quanto mais a gente declarar não muda, não melhora, de fato não vai melhorar. Mas quando eu e você nos enchemos com a palavra, a mente é renovada, irmãos. E consequentemente, quando a mente é renovada, o coração é iluminado, o coração é cheio. E o coração cheio vai falar aquilo que Deus fala, irmãos. E quando você fala aquilo que Deus fala, de acordo com o que está em sua palavra, vida é gerada, milagre acontece, socorro se manifesta, provisão, irmãos. Mesmo que seja do nada, você verá provisão sobrenatural se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a palavra de Deus tem a capacidade de trazer do invisível para o visível, tudo aquilo que eu e você precisamos, irmãos. A palavra de Deus manifesta cura, ela manifesta prosperidade, ela manifesta unção, ela manifesta graça. Por isso eu e você precisamos falar a palavra de Deus, irmãos. Oh, aleluia, eu estou empolgado, viu? A palavra de Deus, eu e você precisamos nos mover de acordo com ela, porque à medida que nós nos conectamos com a palavra, nos alimentamos da palavra, meditamos na palavra, a nossa fé cresce, consequentemente nós vamos confessar, mas não somente isso, irmãos. Quanto mais a nossa vida está fundamentada naquilo que Deus diz em sua palavra, isso vai ajudar a mim e a você a entender um aspecto, uma chave importantíssima em relação à fé. Sabemos que a fé pode ser desenvolvida, sabemos que a fé tem uma confissão, mas você também precisa saber que a fé tem uma visão. A fé tem uma forma peculiar de enxergar as coisas. A fé não enxerga as situações na mesma ótica que eu e você enxergamos de forma natural. Por isso que eu e você precisamos entender que a fé, ela vai fazer com que eu e você enxerguemos além daquilo que eu e você poderíamos enxergar naturalmente falando. Sabe aquela expressão que havia num desenho muito antigo, uma visão além do alcance? A fé, ela vai te dar uma visão além do alcance.
É interessante, irmãos, quando as pessoas vivem de acordo com a sua própria ótica natural, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente não fazer isso, né? Porque andamos por fé e não por vista. E quando o autor da carta aos Hebreus vai dizer, a fé é a certeza, a convicção de coisas que não se veem. Não se vê o quê? Naturalmente, irmãos. Mas a fé tem uma visão que enxerga aquilo que vem da parte de Deus como promessa para mim e para você. E é interessante que quando as situações se levantam, se você olhar para as situações através dos óculos da incredulidade, você fica desanimado. Porque você pensa, nossa, isso é muito grande. Ai, não sei se eu vou dar conta não. Mas quando você pega os óculos da fé, você não foca na circunstância. Mas o seu olhar vai ser direcionado para o Deus que resolve as circunstâncias. A ótica natural faz com que aquilo que parece ser pequeno, aquilo que é pequeno se torne grande. Mas a fé te faz enxergar aquilo que Deus está vendo ao seu respeito. E sabe o que isso produz? Ânimo. Porque quando você consegue enxergar pela fé aquilo que Deus tem para você, quando você consegue enxergar pela fé aquilo que Deus já designou para você, quando você consegue enxergar pela fé aquilo que Deus tem como plano para a sua vida, isso traz ânimo, querido. Porque por mais que você esteja passando por uma situação aqui, o seu olhar não está aqui, o seu olhar está lá. Porque através dos olhos da fé você já está enxergando a linha de chegada, irmão. E isso traz ânimo, isso traz encorajamento, isso traz empolgação, isso vai tornar a sua jornada mais leve, meu irmão. Porque você não vai deixar ser pesado pelos sentimentos, você não vai se permitir ser ancorado pelas emoções, mas você vai correr a sua carreira com perseverança, porque a fé, ela nos capacita, queridos, a não andar de acordo com a ótica natural, mas nos faz enxergar aquilo que Deus tem reservado para nós, irmãos. Nós precisamos entender a importância, queridos, de andar de acordo com a visão da fé. É muito interessante, queridos, que quando Paulo está aí dizendo para não se mover de acordo com aquilo que se vê, é justamente isso que ele está tratando, é justamente sobre isso que ele está abordando. Não se mova de acordo com aquilo que você vê naturalmente. Você precisa se mover de acordo com aquilo que você não consegue ver de forma natural. E você só enxerga aquilo que está no sobrenatural através da visão da fé, da ótica da fé, da lente da fé. É interessante, irmãos, quando as pessoas enxergam ou olham para alguém que está dando um passo de fé, erroneamente elas concluem dizendo, a fé é um passo no escuro. Nunca foi e nunca será. Porque a fé não é um passo no escuro. Ela tem uma base, ela tem um fundamento, que é a palavra de Deus. Então o que sustenta o passo de fé não é um escuro, é o que Deus diz em sua palavra. Pode parecer um passo no escuro para quem te ver dando um passo de fé. Mas para você que está se movendo de acordo com a palavra de Deus, você sabe exatamente onde está pisando. Porque Deus está colocando a plataforma para você caminhar e chegar no lugar ao qual Ele te prometeu. E isso que Paulo reforça dizendo, não se atente para aquilo que pode ser passageiro, transitório, foca os seus olhos naquilo que é eterno. Porque às vezes, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando as situações se levantam com o intuito de confrontar a mim ou a você, nós temos uma escolha. Ceder ou permanecer crendo no que Deus falou. E eu preciso te explicar o que Deus quer. Claro que Ele deseja que você permaneça com aquilo que Ele falou. E por que Deus quer que você permaneça com aquilo que Ele falou? Porque a palavra dEle, que foi liberada ao seu respeito, sobre a sua casa, sobre a sua família, não vai voltar vazia. Antes vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada, irmão. Precisamos nos agarrar no que Deus está dizendo, por mais que situações contrárias se manifestem, irmãos. Deus disse, se Deus falou, eu creio, e ponto final, irmãos. E nós precisamos entender essa forma como a fé opera, essa visão da fé, porque isso nos ajuda, queridos, a permanecer animados, até que aquilo que Deus prometeu se cumpra, até que a promessa se torne uma realidade.
Então, quando eu enxergo as situações através dos óculos da fé, eu me empolgo, eu me alegro, não por causa daquilo que se levantou contra mim, mas eu me alegro por causa de Deus, que vai cumprir a sua palavra e vai me sustentar durante todo esse trajeto, querido. De maneira tal que você não vai se afogar e nem sequer um fio do seu cabelo vai se queimar. No meu caso, nem um fio do cabelo da barba, né? Nós temos um Deus que é por nós, queridos. E é interessante que Hebreus capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia vai dizer algo interessante. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Eu não sei se você observou o texto que nós lemos, a palavra mundo está no plural. Vou ler novamente. Pela fé entendemos que os mundos. Será por que o autor da carta dos Hebreus colocou a palavra mundo no plural? É justamente para fazer uma alusão entre o mundo espiritual e o mundo natural, queridos. E desde o momento que eu e você nascemos de novo, nós passamos a lidar com essas duas esferas. Nós lidamos tanto com as coisas naturais, como também com as coisas espirituais, porque nós ressuscitamos, nascemos de novo, somos uma nova criatura. E cada mundo traz consigo a sua própria verdade, a sua própria realidade. Às vezes o mundo natural vai aparentar para você, ou vai pintar para você um quadro tenebroso, trazendo notícias ruins, palavras contrárias, tentando abalar suas convicções. Mas quando você entende que no mundo espiritual você encontra aquilo que é necessário para te manter firme, você não é afetado por aquilo que o mundo natural está tentando produzir, e você começa a se mover de acordo com aquilo que é revelado no mundo espiritual. Um exemplo disso, quando o profeta Eliseu foi cercado por um grande exército, o seu servo Geazi, ao ver aquela situação, ele vai dizer: Senhor, nós vamos morrer, já era. Aí o profeta vai dizer: meu filho, não tenha medo, estou parafraseando o texto, fica tranquilo. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aí você vai ver o texto, o profeta pede para que os olhos daquele menino fossem abertos. Que olhos fossem abertos? Ele era cego? Não, ele não era cego. Porque ele estava testemunhando uma verdade natural através dos seus olhos naturais. De fato, havia uma circunstância. De fato, havia um exército. De fato, havia inimigos. De fato, havia adversidade. Mas através da ótica espiritual, o profeta não estava focado no problema, mas sim na solução. Aí vai dizer para ele: não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco. Porque enquanto na realidade natural apontava para Geazi morte e destruição, a realidade do mundo espiritual trazia uma nota de vitória ao coração de Eliseu, dizendo: fiquem tranquilos, vocês não vão morrer, fiquem tranquilos, eu estou com vocês, fiquem tranquilos, vocês estão protegidos por mim. Da mesma forma é comigo e com você, irmãos. Por mais que o mundo natural traga palavras de derrota, eu quero te dizer, no mundo espiritual há uma nota que diz: eu e você em Cristo somos mais do que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas. Ele é o nosso pastor e a cada dia Ele vai suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Há uma nota de vitória, há uma nota de vitória, há uma nota de vitória que eu e você temos que nos apegar, irmãos. Porque isso vai manter a mim e a você animados. Oh, aleluia. Eu quero chamar a sua atenção também para um texto bem interessante, que está aqui em Josué, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 13. A Bíblia diz assim, Josué 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus e girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés, guarde isso aí, por favor, assim que a planta dos pés, você pode repetir? Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Veja, Deus dizendo que no momento exato que eles colocassem os pés sobre as águas seriam cortadas, para que assim eles pudessem atravessar. Mas eu não sei se você já atentou para um detalhe que me chamou a atenção, e isso foi um grito para os meus olhos quando eu li esse texto, quando eu percebi aqui no versículo 15 ao 17, dizendo o seguinte: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Quando eu fiquei lendo esse texto, aí essa palavra muito acima me chamou a atenção. Por quê? Essa expressão, ela indica exatamente onde aconteceu o corte das águas. Se você prestou atenção no que nós acabamos de ler, quando eles pisaram nas águas, houve o corte delas, mas essa expressão muito acima é muito interessante. Por quê? Quando você pega o Atlas bíblico, você vai perceber que esse lugar, Adã, conforme aparece aqui no texto, ficava a aproximadamente 30 quilômetros do lugar onde os sacerdotes pisaram as águas. Então eu quero chamar a sua atenção para um detalhe: eles pisaram nas águas aqui, só que o corte vai acontecer a 30 quilômetros de distância. Então aparentemente, o que eu e você precisamos entender é que quando eles pisaram nas águas, aparentemente nada estava acontecendo. Porque as águas não se ajuntaram exatamente onde eles pisaram. Estão me acompanhando até aqui, ok? Não aconteceu o corte aqui. O corte vai acontecer aproximadamente 30 quilômetros de distância. Ou seja, a 30 quilômetros de distância as águas foram se ajuntando. O que isso significa? Que eles precisaram permanecer onde eles estavam até que a água se baixasse completamente, porque elas estavam se juntando a 30 quilômetros de distância. O que isso ensina para mim e para você? Quando nós aprendemos a olhar as situações através da ótica da fé, nós permanecemos no lugar que Deus mandou até que a promessa se cumpra, irmãos, e nada vai nos tirar desse lugar. Eu quero que você entenda uma coisa: não é porque os seus olhos não estão vendo nenhum movimento, significa que Deus está fazendo nada. Isso não é atestado de inatividade divina não, irmão. Deixa eu te dizer, às vezes você está aqui, mas Deus está trabalhando lá, e logo, logo, por causa da sua perseverança nele, e a sua fidelidade em se manter firme naquilo que ele te disse, você vai ver as águas baixando diante dos seus olhos, diante dos seus olhos, diante dos seus olhos, e de repente você vai estar atravessando uma terra seca, querido. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender: quando Deus libera a sua palavra, no mundo espiritual já é, irmãos, já é uma realidade. Não é algo que está para acontecer, lá já é. O que eu e você precisamos entender é que agora só precisamos crer e manter firmes até que aquilo que já é uma realidade se manifeste na nossa realidade natural. Porque quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos aprender a olhar para situações através da ótica da fé. Que coisa linda, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem para que a gente agora passe um tempo orando. Eu gostaria de citar para vocês aquela história que está lá em 1 Reis, capítulo 7, que vai falar do profeta multiplicando lá o azeite, da butixa, da viúva. E eu fico curioso, porque quando você lê esse texto, depois lê lá, e você vai ver Deus dizendo assim: vai lá, numa cidade chamada Sarepta, eu já preparei uma viúva para cuidar de você. E é interessante que Deus vai falar assim: eu já ordenei.
Aí o profeta, já que Deus ordenou, então eu me desloco de onde estou e vou até onde ele me diz. Só que quando o profeta chega lá, e ele fala com ela, mulher, faz comida para mim. E ela vai falar assim, como? Comida para você? Rapaz, deixa eu te dizer. O cuscuz que está aqui vai dar só para mim e para o meu filho. Não tem como lhe oferecer nada. Não parece uma contradição? Se Deus falou que já ordenou, para mim, pelo menos, essa expressão significa que Ele já ordenou, que já está tudo certo, inclusive a mulher já está sabendo. Mas quando o profeta chega lá, aparentemente a mulher nem sabia do que se tratava. E o profeta se abalou por causa disso, irmãos? Porque ele sabia que aquilo que já era uma realidade no mundo espiritual, se manifestaria no natural, irmãos. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. O que eu e você precisamos entender é que pelo fato de nós lidarmos com duas esferas, uma natural e uma espiritual, aquilo que vem de lá, que vem do alto, já é uma realidade. O que às vezes eu e você precisamos é apenas de um posicionamento de fé e aguardar com convicção que aquilo que já está liberado lá, logo, logo se manifestará aqui, queridos. E eu quero te dizer algo pelo Espírito nessa noite. Há coisas da parte de Deus que vão se manifestar hoje. Talvez coisas que você está esperando há um tempo se manifestarão nessa noite, irmãos. Há coisas que você está guardando no seu coração se tornarão realidade hoje, nessa noite. O que nós precisamos entender é que lá já é, então logo, logo se manifesta aqui. E é hoje, é agora, nesse exato momento, irmão. O que eu e você precisamos nessa noite é apenas nos apropriar pela fé. E entender que nós não saímos daqui. Nós não vamos sair daqui. Sem a manifestação daquilo que já está liberado do alto. É um posicionamento de fé, queridos. Um posicionamento de fé. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Coisas se manifestando nessa noite. Eu gostaria que você enchesse seu coração de expectativa. Coisas se manifestando nessa noite. Coisas que estavam travadas, sendo liberadas. Coisas que você, ao seu entender, estão demorando, mas sendo liberadas nessa noite. Manifestação gloriosa da parte de Deus. Porque o Espírito Santo, queridos, Ele move, Ele é o agente da unção. Ele que libera esse mover extraordinário para que coisas extraordinárias se manifestem. O que eu e você precisamos é apenas de um posicionamento de fé. E entender que Deus está fazendo. Deus está fazendo, 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 irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu gostaria de desafiar você a abrir os seus lábios em fé e declarar aquilo que você entende, que precisa se manifestar na sua vida. E à medida que você fizer essas declarações de fé, você se apropriar e entender que assim que você declarar, crendo naquilo que Deus está dizendo na sua palavra, você já vai tomar posse daquilo que já está liberado. Tomar posse daquilo que já está liberado. Você pode abrir os seus lábios e começar a declarar. Fala com Deus aí no seu lugar. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Declare em fé, declare em fé. Declare em fé. Oh, aleluia. Uma unção fluindo de forma sobrenatural, queridos. Uma unção sobrenatural se manifestando nessa noite. Oh, aleluia. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de retroceder, não é hora de recuar. Deus está dizendo para você: avança, 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 avança. Você chegou tão longe, então não é hora de desistir. Desistir para você não é uma opção. Desistir para você não é uma opção.
Deus está dizendo: avança, avança, avança. Oh, ralabacite, redecanda, lalalabaraço, rodecai. Oh, abra os seus lábios, erga o mais alto que você puder as suas mãos e glorifica o nome do Senhor. Oh, te bendizemos, Deus. Oh, Jeová Jireh, Deus provedor, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Oh, oh. Eu declaro o início de uma nova estação na sua vida, família e ministério. Uma nova temporada, onde você vai viver coisas maiores e melhores. Coisas maiores e melhores. Coisas maiores e melhores. Eu declaro em nome de Jesus. Oh, ralabacite redecai. Você crescendo em tudo, abundando em tudo. Uma unção sobrenatural, um outro nível, um nível mais alto, um nível mais alto, um nível mais alto. Oh, oh. Abre os seus lábios e fale com Deus. Abre os seus lábios. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai, nós te bendizemos, Senhor. Te glorificamos nessa noite, Pai, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente possa pedir, pensar ou até mesmo imaginar. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus glorioso e nós cremos em Ti. Oh, haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo. 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 Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos. Aleluia. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a nossa fé, porque maior é aquele que habita em nós. 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 Aleluia. Oh, aleluia. Ele vai prover de novo. Ele vai prover, Ele sempre vai prover, queridos.
Oh, por isso nós não precisamos viver de acordo com aquilo que vemos, mas nos movemos de acordo com aquilo que cremos, porque Ele vai prover de novo. Você pode erguer o mais alto que você puder as suas mãos e cantar esse refrão de novo. Venha o que vier, irás prover de novo. cante, cante bem alto e com convicção no seu coração. Eu não vivo